A história do Brasil está repleta de personagens marcantes, mas alguns nomes acabam caindo no esquecimento com o passar dos anos. No entanto, há figuras que desempenharam papéis cruciais na política do país e que merecem ser lembradas. Hoje, vamos falar sobre um desses personagens, João Fernandes Campos Café Filho, o 18º presidente do Brasil. Você sabia que ele foi o primeiro potiguar e o primeiro protestante a ocupar a presidência da República? Mas sua trajetória não foi nada fácil. De goleiro de futebol a chefe de Estado, sua vida foi marcada por desafios, conspirações e uma política instável que mudaria os rumos do país para sempre. João Fernandes Campos Café Filho nasceu no dia 3 de fevereiro de 1899, em Natal, Rio Grande do Norte. Desde jovem, ele demonstrava interesse pelo jornalismo e pela política. Entre os anos de 1918 e 1919, enquanto trabalhava como jornalista, Café Filho também fez história no futebol brasileiro. Ele foi o primeiro goleiro do Alecrim Futebol Clube e, até hoje, é o único presidente do Brasil que já atuou como jogador profissional de futebol adulto. Mas sua verdadeira vocação estava longe dos campos. Durante a juventude, Café Filho começou a se envolver ativamente na política. Em 1930, ele aderiu à Aliança Liberal, movimento que apoiava a candidatura de Getúlio Vargas contra a oligarquia paulista. No entanto, sua trajetória política não foi linear e, ao longo dos anos, ele tomou rumos diferentes, desafiando o próprio Vargas e enfrentando diversos momentos de turbulência. Em 1933, Café Filho fundou o Partido Social Nacionalista, PSN, no Rio Grande do Norte. Pouco tempo depois, migrou para o Partido Social Progressista, liderado pelo influente político Adhemar de Barros. Sua ascensão política foi rápida, sendo eleito deputado federal em 1934 e novamente em 1945. Mas sua atuação não passou despercebida e, quando começou a denunciar publicamente a iminência de um golpe de Estado, ele se tornou um alvo do governo Vargas. Em outubro de 1937, o Brasil vivia um momento tenso. O governo de Getúlio Vargas preparava o golpe que instauraria o Estado Novo, uma ditadura que se estenderia até 1945. Café Filho denunciava, todos os dias, no Congresso, os planos autoritários do governo. Essa ousadia quase lhe custou a liberdade. Em 14 de outubro, sua casa foi invadida pela polícia e seu cunhado, Raimundo Fernandes, foi preso. Café Filho conseguiu escapar e ficou escondido até que o deputado José Matoso de Sampaio Correia o ajudou a obter asilo político na Embaixada da Argentina. Sem outra alternativa, Café Filho precisou fugir do Brasil, exilando-se na Argentina entre novembro de 1937 e maio de 1938. Esse período no exterior reforçou ainda mais seu posicionamento contra regimes autoritários e fortaleceu sua luta por um Brasil mais democrático. Quando retornou, sua trajetória política ganhou ainda mais força, levando-o a ocupar um dos cargos mais importantes do país. Nas eleições de 1950, Café Filho estava prestes a dar um dos passos mais importantes de sua carreira política. O governador de São Paulo, Adhemar de Barros, líder do Partido Social Progressista, PSP, queria garantir sua influência no governo federal e impôs o nome de Café Filho como candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas. Mas essa decisão não foi bem recebida por todos. Getúlio Vargas resistiu à ideia de ter Café Filho como vice, pois sabia que ele não era uma figura de total confiança para os setores mais conservadores do país. A Igreja Católica e os militares viam Café Filho com desconfiança, acusando-o de ter tendências esquerdistas. Durante sua trajetória política, ele havia se posicionado contra a Lei de Segurança Nacional de 1935, que permitia a repressão de movimentos políticos, e também criticou o uso do falso Plano Cohen como justificativa para o golpe que instaurou o Estado Novo. Além disso,
defendia abertamente temas polêmicos para a época, como o direito ao divórcio e a legalização do Partido Comunista Brasileiro. Mesmo com toda essa resistência, Adhemar de Barros não abriu mão de sua indicação. Ele chegou a declarar publicamente: a eleição de Vargas depende do PSP. A candidatura de Café Filho será mantida, custe o que custar. Diante dessa pressão, Getúlio não teve escolha. No último dia do prazo para o registro eleitoral, o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, confirmou Café Filho como candidato a vice-presidente. Mas, apesar de estarem na mesma chapa, a relação entre Getúlio e Café nunca foi de plena confiança. Getúlio sabia que seu vice poderia se voltar contra ele a qualquer momento, e foi o que aconteceu. Em 1950, a eleição para presidente e vice era separada, e Café Filho foi eleito com 200 mil votos de vantagem sobre Odilon Duarte Braga, da União Democrática Nacional, UDN. Além disso, foi também reeleito deputado federal pelo Rio Grande do Norte, tornando-se o parlamentar mais votado do estado. Com isso, além de ser vice-presidente, ele também ocupou a presidência do Senado Federal entre 1951 e 1954. O Brasil passava por um momento de intensa crise política e econômica. Em agosto de 1954, a situação se agravou drasticamente com o atentado da Rua Toneleiro, que teve como alvo o jornalista Carlos Lacerda, um dos principais opositores de Getúlio Vargas. O crime resultou na morte do major Rubens Vaz e aumentou ainda mais a pressão para que Vargas renunciasse. Café Filho, então, propôs uma solução. Sugeriu que ele e Vargas renunciassem juntos, permitindo que um governo interino assumisse o poder até que a situação política fosse estabilizada. Getúlio Vargas consultou seu ministro da Justiça, Tancredo Neves, sobre a proposta. Tancredo foi direto: isso é um golpe. Diante da recusa de Vargas, Café Filho declarou: caso o senhor deixe desta ou daquela maneira este palácio, a minha obrigação constitucional é vir ocupá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. Na madrugada de 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas cometeu suicídio com um tiro no peito. O Brasil mergulhou em comoção, e sua carta-testamento incendiou os ânimos da população. A frase "saio da vida para entrar na história" virou um símbolo e protestos tomaram as ruas do país. Em meio a esse cenário caótico, Café Filho assumiu a presidência da República. Seu governo começou sob um clima de forte tensão, e suas decisões teriam impacto direto no futuro político do Brasil. Com a morte de Getúlio Vargas, Café Filho assumiu a presidência do Brasil em 24 de agosto de 1954. Mas seu governo enfrentaria grandes desafios desde o primeiro dia. O país estava mergulhado em uma crise política e econômica. Para tentar reverter a situação, Café Filho adotou uma política econômica liberal, comandada pelo ministro da Fazenda, Eugênio Gooding. Sua estratégia era reduzir os gastos públicos, controlar a inflação e incentivar a entrada de capitais estrangeiros no Brasil. Mas essas medidas desagradaram muitos setores, principalmente os trabalhadores, que sofreram com o corte de investimentos e o arroxo salarial. Durante seu governo, Café Filho também tomou decisões importantes, como a criação da Comissão de Localização da nova capital federal, que deu início ao processo que levaria à construção de Brasília. Além disso, ele inaugurou a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, no estado da Bahia, reforçando o fornecimento de energia para o país. Mas sua maior preocupação era a sucessão presidencial. Em 1955, novas eleições estavam marcadas para escolher o próximo presidente do Brasil. Café Filho apoiava a candidatura do general Juarez Távora, mas o vencedor foi o governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, com João Goulart como vice. A vitória de Juscelino gerou grande resistência de setores militares e políticos da oposição, especialmente da UDN, que não aceitava sua eleição.
Com medo de um golpe, o general Henrique Teixeira Lott, ministro da Guerra, organizou um movimento militar preventivo para garantir a posse do presidente eleito. Esse episódio ficou conhecido como o Movimento de 11 de Novembro, mas Café Filho não estava mais no poder quando isso aconteceu. Pouco antes, no dia 3 de novembro de 1955, ele sofreu um distúrbio cardiovascular e precisou se afastar da presidência. Em seu lugar, assumiu Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados. No entanto, Carlos Luz tentou impedir a posse de Juscelino Kubitschek e acabou sendo deposto pelos militares. Quem assumiu interinamente foi Nereu Ramos, presidente do Senado. Café Filho, então, anunciou que estava recuperado e queria reassumir o cargo de presidente. Mas o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal impediram seu retorno, alegando que ele poderia estar envolvido em conspirações contra o governo eleito. Ele foi oficialmente afastado e nunca mais voltou à presidência. Depois de deixar o governo, Café Filho viveu longe dos holofotes da política. Trabalhou em uma imobiliária no Rio de Janeiro até ser nomeado, em 1961, ministro do Tribunal de Contas da Guanabara pelo governador Carlos Lacerda. Permaneceu no cargo até 1969, quando se aposentou. Em seus últimos anos de vida, Café Filho reconheceu que não estava totalmente preparado para exercer a presidência do Brasil. Em um de seus livros de memórias, escreveu: "Reconheço que não estava preparado para ser presidente, mas ninguém está." Ele faleceu no dia 20 de fevereiro de 1970, no Rio de Janeiro, aos 71 anos. Seu corpo foi sepultado no cemitério de São João Batista, e sua morte foi lamentada por figuras importantes da época, como o almirante Augusto Rademacher, então vice-presidente do Brasil. Hoje, Café Filho é um dos presidentes menos lembrados da história do Brasil, mas seu governo teve um impacto direto nos rumos políticos do país. Seu curto mandato foi marcado por crises, conspirações e pela luta pelo poder. Se você assistiu até aqui, deixe nos comentários o que achou dessa história. Aproveite para se inscrever no canal Rádio Miura, deixar seu like e compartilhar este vídeo com mais pessoas. Aqui você sempre encontra conteúdos sobre a história política do Brasil. Muito obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo.